welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre educação, carreira, idiomas. E o papo de hoje é sobre vida acadêmica e novos caminhos para o profissional das letras. A gente vai falar bastante sobre linguística aqui. O meu convidado é o Arthur Santana, meu amigo, que sabe muito sobre isso. Então a gente vai falar muito sobre oportunidades que às vezes a gente nem sabe que existem. E é interessante até para quem não é da área da linguística, para entender um pouco dessa nova área, de novas tecnologias mesmo, coisas que estão surgindo, que às vezes a gente não sabe de onde surgem. O Arthur vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Arthur! Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e acompanhando. A gente se conhece já há um tempinho. Eu tenho acompanhado, tenho visitado teus projetos aí já. Tava vindo para cá e pensando, 10 anos, Karina, esse ano. 10 anos de... Porque tudo começou lá na USP, o nosso contato, mas deixa eu te apresentar primeiro. Tá bom. O Arthur, ele é doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo, com estágio sanduíche na University of Southern California, mestre em Linguística pela USP também, e graduado em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ele é Senior Linguist em uma empresa de tecnologia, trabalhando em uma variedade de projetos de processamento de linguagem natural. E a sua produção acadêmica tem como foco a fonologia. E um fato interessante é que a gente compartilha da mesma orientadora de mestrado e doutorado, a Raquel Santana, que não é parente do Arthur, que também é Santana. Não é minha parente, mas já brigou comigo como se fosse. Comigo também. Normal. Bom, Arthur, eu acho que pra gente começar esse papo e chegar lá aonde tu trabalha hoje, nessas novas tecnologias, e um papo bem mais de linguística mesmo, queria entender como que foi o teu processo pra mergulhar na vida acadêmica. Como que foi a tua escolha pra fazer faculdade de letras? Tu escolheu fazer isso porque tu queria ser professor ou tu já sabia, assim, que tinha um brilho aí, alguma coisa diferente que a gente podia seguir? Não, eu acho que a minha escolha foi mais relacionada com, de fato, a área de interesse do que necessariamente pensando em um emprego, digamos assim, né? Então, eu gostava muito de língua e de linguagem, eu não sabia direito como que eu deveria levar isso. Então, eu cheguei a prestar vestibular para jornalismo, eu cheguei a cursar jornalismo também, entrei na letras primeiro, mas era esse o meu grande interesse, assim. Eu tinha muito interesse por linguagem. Assim que eu entrei na letras, aí você descobre um mundo novo, coisas que eu não sabia nem que existia. Mas, sim, eu tinha um grande interesse por inglês também. Pensei logo no início, eu pensei, bom, talvez essa daqui seja o caminho. Eu dei aula de inglês durante muito tempo. Lá no Maranhão? Então, dei aula de inglês no Maranhão. E dei aula de inglês aqui em São Paulo também. Enquanto eu fazia mestrado, enquanto eu fiz doutorado, eu dei muita aula de inglês para negócios, assim, inglês in company. E começou assim, começou por um interesse na área, e aí você vai descobrindo uma série de oportunidades novas, coisas que vão surgindo. Eu acho que é engraçado pensar que o que eu faço hoje era uma coisa que eu não sabia que existia quando eu entrei na faculdade, por exemplo. Foi um universo, um campo que surgiu e foi um boom, assim, estrondoso, muito rápido. Mas será que já existia? Eu acho que Trabalhar com tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo. Eu sempre penso na bonequinha da Magalu, né? A Magalu, ela fala com a gente. Então, para isso, ela teve que ser treinada e houve um linguista ali por trás. Isso não existia antigamente. Eu acho que existe realmente a área em si, Natural Language Processing, é uma coisa que existe já há muito tempo. Então, você pensa, por exemplo, em corretores automáticos do Microsoft Word, hoje em dia do verdade. Google Docs, enfim. Então, isso tudo já existia, isso já é uma área que... Exatamente. Mas houve uma grande popularização recentemente com o advento dos chatbots, dos assistentes virtuais. Então, a área ela já existia, mas para mim, naquela época, no Maranhão, era uma coisa que realmente estava muito fora do meu radar. E aí, dentro da faculdade de letras, a gente tem muitas possibilidades, né? A gente pode seguir a literatura, a gente pode seguir análise do discurso, linguística, fonética, fonologia. O que mais brilhou o teu olhar na graduação? Engraçado, eu achei que eu ia muito para a área do inglês, eu achei que eu ia muito para a área da literatura, era uma coisa que eu gostava na época da escola. E aí, quando eu conheci linguística, que foi uma coisa quase como uma forma de... Era uma coisa mais exata dentro da faculdade de letras. E aquilo foi muito interessante para mim. Tipo, pensar em como que eu posso fazer ciência mesmo aqui, associado a essa coisa que eu já tinha bastante interesse, né? Que, enfim, língua e linguagem. Então, foi a descoberta da linguística, assim, para mim. Exato. E falar que linguística é de humanas é meio sacanagem. Às vezes, porque eu lembro de umas aulas de sintaxe que a gente teve. É lógica pura, né?
E as ferramentas, muitas vezes, que você precisa fazer uso para que você consiga fazer linguística. Então, sei lá, a gente trabalhou com fonologia experimental, a gente fez experimento, eu gravei pessoas e isso envolve análise de fonética acústica, estatística, que me fez realmente. uma falta. Eu tive muito problema de estatística, meu Deus. Porque era um conhecimento que eu não tinha e eu dependi de uma estatística para fazer isso. Mas tu fez a tua estatística, né? Não, o Arthur é sensacional, gente. Não, ele fez mas tudo. É fora da casa. Não é assim. Eu te acho. Sou tua fã. Vem. Obrigado, também sou teu fã. Mas eu acho que vem mesmo de. E é engraçado isso. Eu sempre tive muita dificuldade com as matérias de exatas na escola. Meu pai é matemático, meu irmão mais velho é engenheiro. Então, assim, eu me comparava com eles e eu pensava, bom, isso aqui definitivamente não é para mim. Quando eu comecei, por exemplo, a estudar um pouco mais de estatística dentro da linguística, então aplicada a uma coisa sobre a qual eu tinha muito interesse, aí as coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido, né? Então, às vezes a matemática pura e solta não é muito appealing, né? Não é muito interessante, mas quando você vê ali inserida em algo que você tem muito interesse, aí parece que as coisas começam a fazer sentido. Assim. Faz sentido, mas mesmo assim eu contratei uma estatística que eu não confiei na minha capacidade naquele momento. Também é uma pressão muito grande, né? E essa já é até uma pergunta que eu queria te fazer. Pra gente relembrar o Arthur, a gente sempre brinca, saindo lá do Maranhão com a sua malinha e vindo aqui pra USP, maior universidade da América Latina, pra fazer mestrado. Super jovem, quantos anos tu tinha? Quando tu veio pro mestrado? Eu cheguei em São Paulo com 22 anos pra fazer mestrado. Uma criança quase, assim. Então, com 22 anos, tendo que morar sozinho, tu saiu da casa dos teus pais. Então, assim, foi um baque gigante. Então, muita gente que me segue, e talvez pelo brilho que eu tenho no olhar pra falar de carreira, do que eu estudo, que eu realmente amo muito, mas assim, talvez eu passe a imagem de que é um conto de fadas, de que é fácil, não que seja fácil, mas que é sempre bom. E nem sempre é bom, né? Então, vamos relembrar essa tua vinda e não os perrengues, mas esse processo mesmo de fazer um projeto, como que funciona para alguém que quer fazer um mestrado e depois a gente chega lá no doutorado também? Bom, no meu caso, ajudou bastante eu já ter feito uma iniciação científica. Né? Então, eu aprendi durante a iniciação científica, lá no Maranhão, a conceber um projeto de pesquisa. Ainda que, olhando para trás, aquele projeto de pesquisa que eu concebi na época da graduação para entrar no mestrado, hoje me parece um pouco ingênuo, mas faz parte do processo. Claro. Né? Então, me ajudou bastante esse primeiro passo ainda na graduação para poder submeter o meu projeto, para ser aprovado e para ser selecionado. Era sobre o quê, teu projeto? Eu trabalhei desde do mestrado, eu trabalhei com a fonologia das vogais, sempre tendo como principal foco, assim, um ponto de interrogação maior, os dialetos nordestinos, né? Então, eu me perguntava, mas por que eu falo torrada e perfume, enquanto as pessoas no Sudeste estão aí falando torrada, perfume, né? Então, foi basicamente esse o questionamento inicial. Só que, bom, a natureza do projeto e os questionamentos que eu me fiz durante todo o mestrado, durante todo o doutorado, mudaram muito, né? Então... A profundidade das perguntas também, com certeza, com certeza. Eu acho que é mais ou menos esse sentido. É interessante pensar. Essa é uma dinâmica que se faz, por exemplo, no nosso departamento. Você entra já com um projeto de mestrado submetido e tenta seguir ali. Em outras universidades, fora, universidades americanas, em geral, você constrói o projeto já tendo sido selecionado para fazer parte, né? Para entrar num programa de pós-graduação. Então, enfim, cada Mas o programa primeiro tem suas passo, especificidades. assim, aqui no nosso caso, na USP, a gente tinha que ter um projeto. Então, fica a dica para quem tem interesse em nos seguir, pode falar? Posso fazer um adendo? Porque às vezes, novamente, a gente tá falando aqui das dificuldades. Sim. Eu passei na USP, foi tudo muito legal. Mas eu tentei passar na UFMG, por exemplo. Eu fui desclassificado. Sério? Não passei na seleção da UFMG. Não, cancela esse podcast, não. Não, mas é interessante falar isso, porque a gente tá falando das conquistas, mas a gente ouve... E lá tu não foi... Não, também, né? Mas por que tu realmente era um projeto que tava fraco? Não, na prova de seleção. Eu acho que eu não passei na prova de linguística para a seleção da UFMG. E assim,
olhando para trás, faz sentido. A forma da seleção e o que foi abordado ali realmente era algo sobre a qual eu não dominava, assim. Então, existiam lacunas na minha formação. Mas é interessante falar isso, assim. A gente passa por essas coisas, a gente, exatamente, passa por uns perrengues antes, já houve alguns nãos antes das coisas que as pessoas às vezes pensam que quem é doutor, como nós dois temos o título de doutor, eles são geniais, eles são brilhantes. A gente se esforçou. Somos, de fato. Mas, assim, tem muito suor, né? Muito suor. Acho que a dedicação é o principal, né? Dedicação e seriedade naquilo que tu tá fazendo. E, assim, sem isso, zero chances de seguir, né? No mundo acadêmico. Ele é muito cruel. Se tu perder o bonde vai passar e não vai conseguir acompanhar nunca mais, assim, né? Porque são prazos muito rígidos, assim, né? Então, é meio difícil, né? Fazer mesmo. Mas eu acho que em toda a área, muitas vezes, sabe? Se você pensa, sei lá, em empreendedorismo, você tá falando de montar o seu próprio negócio e meter a cara mesmo, lançar um produto. É a natureza, muitas vezes, da realidade, né? Em que a gente vive. Talvez a gente entrando no mestrado entre em contato com essa realidade muito cedo. Exato, 22 anos, né? Então, nem todo mundo tem a oportunidade de abrir o seu próprio negócio aos 22 anos, né? E talvez quem o faça leve os nãos que precisa levar, né? E que é natural que leve, mais ou menos no primeiro momento em que a gente também estava levando, assim. Eu tinha 20 quando eu entrei no mestrado, porque eu fiz bem... Eu entrei muito cedo na faculdade, eu tinha... 21. Tinha recém feito 21 anos. Então, assim, eu era muito brilhante na faculdade. Meu olho sempre brilhava, e então eu estudava muito, os professores me amavam e tal. Então, eu tava na minha zoninha de conforto ali, já saí arrasando da faculdade. Aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive contato com pessoas mais velhas, pessoas que já estavam atuando no ensino há 15 anos. E aí, o nível de exigência foi muito mais alto. Então, eu lembro de eu achar, não, eu escrevo muito bem, minha escrita é ótima. Nas primeiras vezes que eu escrevia para minha orientadora, Cláudia, beijo, te amo. E aí, vinha tudo riscado. E eu disse, gente, eu sou péssima, eu não sei fazer. E aí, vinha tudo riscado, porque o nível de escrita era diferente. Né? Então, eu aprendi tanto com isso, tanto. Tem que ter a maturidade pra não levar pro pessoal, né? Não, é esse calma. O ponto. Eu ia puxar esse ponto, assim. Eu acho que é um dos grandes ensinamentos iniciais, que é você conseguir separar uma crítica ao seu trabalho, a crítica a você, Karina, como pessoa, né? Então, se eu disser, pô, Karina, bacana isso daqui que tu fizeste, mas isso aqui não tá legal, isso daqui não tá legal, que tal modificar isso daqui? Eu não tô dizendo, Karina, tu é uma pessoa terrível, tu é péssima, morra. Mas isso acontece o tempo inteiro na vida acadêmica, né? Até você quando tu vai apresentar um lidar. trabalho, uma iniciação científica, vai ter uma plateia te assistindo e eles não vão ficar só, ai, lindo, parabéns, que lindo teu esforço. Se tiver alguma lacuna aberta, eles vão falar, peraí, mas por que você não abordou isso aqui? E você assim, tem que estar preparado pra responder. E preparado para que uma pesquisa que você está apresentando num congresso, ela é sempre um recorte de alguma coisa. Então, você não vai conseguir abordar tudo. É muito natural que as pessoas te questionem para além daquilo que você apresentou. E aí, muitas vezes, você tem que lidar com raciocínio rápido e lidar com aquele, enfim, com aquilo que está sendo te perguntado. Muitas vezes, você não tinha nem, sei lá, concebido aquela hipótese e enfim, tem que mandar ver. E às vezes admitir que não sabe, que não pensou sobre isso. Olha, não tinha pensado sobre isso. Aquela resposta, né? Que interessante sua pergunta. Eu realmente não tinha considerado, mas considerarei nas próximas. Mas é um aprendizado muito, eu acho que muito legal. Assim. Demais. É muito legal, mas ele é sofrido, como muitos aprendizados, né? Então, a primeira vez que você ouve que você não é brilhante, ou que aquilo ali tá muito ruim, que aquilo ali precisa ser, sabe? Aquela expectativa de, nossa, isso aqui tá muito bom. Aí você entrega pra alguém e a pessoa diz assim, isso aqui não tá legal. É lidar com uma frustração muito forte. O tempo inteiro. E assim, se aprende, mas no início é complicado. É meio no tranco. Eu comparo muito o mestrado e o doutorado com o Masterchef. Porque pra estar no Masterchef, você tem que ser bom. Todo mundo é bom lá dentro do Masterchef.
no mestrado e doutorado, você tem que ter um certo conhecimento. Se você foi aprovado, é porque você tem condição de estar ali. Uhum. Só que ali é todo mundo bom num contexto que daqui a pouco você vai levar uma chapuletada. Assim, que você tem que estar preparado, assim, sabe? Que nem acontece no MasterChef. Às vezes a pessoa é genial, vai lá, não, isso aqui tá horrível. E talvez pensar até isso como um lado positivo. Eu não sei de quem eu ouvi isso, talvez da nossa orientadora, mas em algum momento assim, se você vai para um congresso e você só volta com elogios, você perdeu o congresso, no sentido de que o seu trabalho não melhorou em nada. Verdade. Né? Você vai para um congresso e você ouve crítica e você ouve alguma melhora nisso, isso daqui deveria ter sido feito dessa forma, isso daqui não tá legal, você volta e melhora aquilo ali. Por mais que já esteja muito legal, né? Mas ouvir críticas e coisas que você não pensou. Exatamente. Conceber outras possibilidades é muito benéfico. Vamos voltar para o processo de seleção. Acho que a gente não deixou bem claro para quem tem esse interesse de seguir nossos passos, né? Então, pelo menos na USP, que eu me lembre, a gente tem que fazer primeiro a prova, né? Uma prova de proficiência em 2 idiomas. Eu fiz em português e em espanhol. Eu acho que isso para seleção, inglês e espanhol. Pro doutorado. Já voltei eu pro acho doutorado, que é pro verdade. mestrado não você tinha? entra com uma língua só. Uma língua só. E pro doutorado é que você tem que fazer uma outra. Isso pode ter mudado também. Mas Também. você começa com uma prova de proficiência para a língua estrangeira, que faz muito sentido, né? Tendo em vista que você tá ali lidando com as coisas muito frescas, então nem tudo tá ali já disponível. Você tá discutindo coisas que muitas vezes não tá lançado, por exemplo, em livro, não tá estabelecido. Nossa, mas na verdade né? eu acho que 90% da minha leitura foi em inglês. Eu também acho que boa parte do que a gente faz ali é em língua estrangeira. E aí depois você faz uma prova. E aí faz uma prova, né? Eu fiz mestrado, na verdade, na PUC-RS, né? Eu fiz a prova e eram 5 perguntas. E aqui no doutorado da USP também foram 5 perguntas. Prova dissertativa, então assim, são perguntas amplas, mas você tem que mostrar ali que você entende daquele ponto, né? Vai ser um ponto de pragmática, de fonologia. Ou eu lembro até hoje que na minha prova de mestrado era sobre os deíticos. Era um trecho de Alice no País das Maravilhas. E aí ela falava, não, mas só amanhã. Não, mas amanhã não é hoje. Não, mas hoje já passou. Então, era uma construção de palavras. E aí, como você explicaria isso? E aí eu fui, eu sei. Aí comecei. Eu escrevi muito, assim. Então, eu fui super bem na prova de escrita. Eu acho que é um trauma tão grande que eu não consigo lembrar Nem lembra. direito, assim, os tópicos. Às vezes nem uma forma. Eu achava que era uma pergunta só e que você escreveu um textão. Na USP foi uma pergunta só, é verdade. Eram 2 perguntas que a gente podia escolher. Eu acho que era alguma coisa assim. No doutorado, aí tinha uma pergunta que era pra análise do discurso, eu olhei e eu desesperei, pelo amor de Deus, me dá outra opção. E a outra opção era Saussure, né? O pai da linguística. E aí eu disse, tá bom, beleza. E aí eu perguntava, eu não lembro exatamente a pergunta, mas eu falei, vou escrever tudo que eu sei de Saussure aqui. E escrevi páginas e páginas. E eu escrevi tudo a lápis. O animal. E aí tinha que passar a caneta depois. Eu fiquei com um calo na minha mão. Ai, meu Deus. Você escreveu a lápis ou a caneta? Não lembro. Eu lembro que eu escrevi a lápis e Eu sou muito bom de apagar traumas. Eu não lembro. Eu não lembro qual pergunta que eu escolhi, mas eu lembro de uma prova dissertativa, assim. E aí chega no estágio em que a gente precisa submeter um projeto e defendê-lo numa arguição oral. Mas como que tu submeteu o teu projeto? Já tinha falado com a nossa orientadora, já tinha falado com a Raquel antes e vocês construíram juntos o projeto? Ou faça o projeto e eu leio? Como é que foi? Eu acho que esse tipo de approach é muito importante. Porque, veja, você tá, muitas vezes, no meu caso, cheguei numa professora que eu conhecia olhando os lattes, olhando publicação, olhando o site do departamento, mas a professora não me conhecia. Então, você admitir um aluno, a partir daí estabelecer, é quase como um contrato de aceitar uma pessoa para começar a trabalhar para você, né? Então, eu achei que eu precisava mostrar para ela algum tipo de habilidade, eu precisava mostrar para ela já algum tipo de... Bom, eu não sou qualquer maluco que tá chegando para ti do nada, né? Então, eu já entrei em contato com ela mandando um pré-projeto. Então, que eu já tinha escrito e, por mais que fosse ruim, ela já conseguia ver ali alguns pontos positivos. E, assim, o simples fato de eu já ter um pré-projeto concebido já era bastante positivo. E deu certo, assim. Acho que a gente usou o meu pré-projetinho, talvez tenha feito alguma modificação, mas foi muita consequência também da minha iniciação científica. Então, foi seguindo alguns pontos que eu deixei em aberto na minha iniciação científica. Eu acho que no meu mestrado foi mais ou menos isso também, mas enfim, eu acho que um erro muito grande de quem quer seguir a carreira acadêmica
É esperar que as pessoas façam as coisas por você. E não, é você que vai ter que fazer o tempo inteiro, né? Então, assim, eu recebo às vezes DM, assim, Karina, eu queria fazer mestrado em fonologia, mas não sei que assunto. Não vai ser eu que vou dizer o assunto, não vai ser nem a orientadora. Às vezes pode ser a orientadora, que ela tem alguma lacuna ali, ó. Eu queria muito que alguém trabalhasse com isso daqui que já tá aqui aberto, ó. Então, às vezes tem a bola quicando ali, você entra, mas faz parte do seu trabalho. Você ler sobre o assunto, entender o que já foi feito, o que não foi feito, ler tese, ler dissertação, ver. No fim das dissertações tem ali, ó. Pontos para trabalhar depois. Exato. E aí, às vezes, você pode pegar esse assunto pra fazer, né? Então, faz parte de você ler, depois encontrar um orientador ou orientadora e entrar em contato e mostrar o teu trabalho. Achei bem legal que tu já mostrou um projeto. É tipo isso mesmo. E o primeiro passo tem que ser dado de alguma forma, por mais que depois você olhe para trás e pense. Na minha iniciação científica, eu também fiz algo parecido. E eu lembro que eu pedia. Olha como é engraçado, eu devia ter uns 17, 18 anos. Não, eu entrei na faculdade com 18 anos, com 17, 18. Eu devia ter uns 19 anos. E eu queria analisar todos os processos fonológicos existentes no português brasileiro. A gente, quando ouve uma coisa dessa, a gente ri. Risos. Porque não faz sentido. A minha professora, na época, achou engraçado também. Mas, novamente, ela gostou do primeiro passo ter sido dado. Olha, a gente vai ter que lapidar. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a fazer recortes. Mas o primeiro passo tem que ser dado. E qual é o maior erro de quem quer seguir a vida acadêmica, na tua opinião? O maior erro, eu acho que talvez seja... Tá muito, não sei se a palavra certa, é a palavra que veio à minha cabeça, bitolado àquela forma de fazer a coisa. Então, a gente está falando aqui de um projeto. E aí você pensa num projeto, você concebe esse projeto pensando num arcabouço teórico, você concebe esse projeto pensando numa metodologia. E muitas vezes no desenvolvimento desse projeto, você vai se dando conta de que, putz, talvez esse arcabouço teórico não faça sentido. Ou essa metodologia que eu estou utilizando aqui não está dando conta do que eu preciso tá ruim. Se você se depara com isso, mude. Né? Tente achar outras alternativas. Se os seus dados, às vezes, não estão corroborando com aquilo ali que você... né, com as suas hipóteses, o problema não estão nos dados, o problema estão nas suas hipóteses. Então, às vezes, insistir muito numa preconcepção, né, numa ideia preconcebida que você tinha, eu acho que é um grande defeito, assim. Então, essa não ser maleável, né? Então, você insistir e, às vezes, perder muito tempo numa coisa que não tá dando resultado, assim. Se não dá mais tempo, aí ferrou. Se tá aí no você final do precisa... doutorado, vou ter que entregar isso aqui assim mesmo. Você precisa se dar conta dessas coisas durante o processo. E é bom que você consiga fazer isso em momentos oportunos. Por isso é tão bom apresentar bastante, né? Pra realmente obter esse feedback de outras pessoas, que às vezes nem o teu orientador vai perceber, né? Não, assim, o grande especialista no seu objeto de estudo é você, não é o seu orientador. O seu orientador, ele consegue te guiar a partir das leituras que ele já teve, a partir enfim, da experiência que ele tem, mas o grande especialista naquele assunto deve ser você. Então, a conversa tem que ser constante e você tá lá mostrando o que é que tá acontecendo. Se você deixar para mostrar isso lá para frente, ou você deixar para de fato começar a mexer nas coisas muito pro final, aí há muita chance de você de fato se frustrar nesse sentido, assim, putz, tem um problema muito grande e não dá mais tempo, aí é complicado. Mas eu acho que tu jamais passaria por isso, porque tu é uma das pessoas mais organizadas que eu já vi na minha vida. Não, sério. Ele é cheio de agendinha, ele tem notificação aqui no celular, no relógio, não sei o quê. Então, tu foi muito organizado ao longo de toda... E isso é importante também. Eu acho que um erro também é ser desorganizado, porque você tem mestrado são 2 anos, é pouquíssimo tempo. Para um grau de exigência gigantesco que você ainda não tem, né? Porque você tá saindo numa graduação, cruzão ali. Cruzão, eu falei, tá cruzão. Você tá cru ali. E aí, você tem esse nível de exigência gigantesco pra produzir um trabalho em 2 anos. Então, se você não tá organizado, que no primeiro ano você vai fazer as disciplinas, vai fazer seu estado da arte, que é aquele capítulo mais de o que já foi feito, pra no ano seguinte coletar dado, analisar dado, dá errado. Dá tudo errado. Mas isso eu acho que é engraçado, porque vem de uma concepção que pra mim sempre foi muito clara. Isso aqui é meu trabalho.
Então, eu tentava manter, por exemplo, uma rotina de trabalho. Eu quero estudar de tal hora até... Tudo bem que eu tinha um trabalho com horários flexíveis, né? Mas eu tinha um trabalho. Então, eu tentava diariamente lidar com aquilo ali de uma forma... que uma pessoa que está trabalhando num escritório lida, né? Então, isso me ajudou a, por exemplo, perceber lacunas e problemas... às vezes em estágios mais não tão avançados, né? E aí dava para contorná-los. Mas é isso, assim, eu tinha uma organização no sentido, eu estou sendo pago por isso aqui, por mais que, né, convenhamos, o que é pago para um aluno de mestrado e doutorado está ainda muito aquém do que deveria, mas eu sempre tive essa concepção, vamos lá, isso aqui é meu trabalho, eu tenho que lidar de uma forma séria com isso, profissional mesmo. Mas eu lembro também que eu tentava fazer isso, assim, mas eu sou muito assim, na parte de escrita, não adianta eu sentar aqui agora se a minha cabeça não tá pra escrever. Então, às vezes eu sentava, perdia 1 hora ali, não saiu nada. Aí, dava tchau, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. E aí, daqui a pouco, eu tava, sei lá, tomando banho e vinha, pá! Mas eu sou muito assim. Eu já ouvi dizer que isso é característica de linguista. Porque como a gente tem um laboratório na nossa cabeça, você tá o tempo todo pensando e concebendo as coisas, né? Pensando, não sei... às vezes você precisa de um microscópio para ter algum grande insight. A gente lida com língua. Então, você tá pensando naquilo, o objeto você tem aqui. Então, é comum muitas vezes as pessoas... Nossa, eu tava no banho e... Não, tava no banho. Eu lembro que as hipóteses da minha tese... vieram à minha cabeça andando de bicicleta. Eu nunca vou esquecer. Eu disse, tô cansada, Anselma. Era um domingo, eu queria estudar domingo. Vamos sair. Não aguento mais isso aqui. Vamos. E olha o que eu fui pensar na minha bicicleta, nas minhas hipóteses. E aí eu... é boa isso aqui? Faz sentido isso aqui. Andando de bicicleta. Eu precisava daquele tempo, sabe? Então, aí eu cheguei em casa e disse, tchau, domingo, eu vou escrever. Aí escrevi, disse, isso aqui tá muito bom. Aí depois a Raquel dizia, tá horrível. Não, tô brincando. Pior que as minhas hipóteses de primeira foram bem boas. E voltando pra tua pergunta, talvez, de erros... isso que tu estás falando é muito importante. Então, às vezes, como você está lidando ali com o seu trabalho, às vezes em casa, você não tem uma organização, e aí você não tem os seus horários, e aí você perde o seu balanço entre vida pessoal e vida acadêmica ou vida profissional. Você precisa das duas coisas. Na minha visão, eu acredito que muitas pessoas vão concordar com isso. Você precisa de um momento em que, não, aqui eu vou... sair com os meus amigos, eu vou para um bar tomar uma cerveja, eu vou sair para jantar, vou ler um livro que não seja necessariamente a respeito do que eu tô ali trabalhando e pensando o tempo todo. Você precisa desse escape até para que as coisas voltem a fazer um pouco de sentido, assim. É natural que às vezes você tá lendo e achando um problema, às vezes quem trabalha com código faz isso, assim. Procurando onde é que tá o problema, onde é que tá o... Calma, deixa. Vou lidar... vou fazer uma... Daqui a pouco é o parênteses que não tá fechado e eu não vi desde o início. Sim. Mas tu se sentia culpado? Eu acho que na vida acadêmica, um assunto que tá sempre meio que no ar é a culpa. Parece que eu não posso sair pra beber, porque eu tenho uma tese pra escrever. Parece que eu não posso ler o livro da Oprah, porque eu deveria estar lendo o livro de linguística. Ou tu ficou sempre de boa com isso? Não, imagina. Muita culpa. Eu também. Eu perguntei porque eu tô me autoanalisando aqui. Nossa, muita culpa eu tinha muita e culpa muita também. síndrome do impostor, assim. Então... era quase como se eu estivesse enganando as pessoas, né? Então, eu tô aqui na USP até eles descobrirem que eu não sei de nada. Em algum momento, a máscara vai cair, assim. Então, eu lidava com todas essas coisas. Mas é essa parte boa de, às vezes, você tem colegas e que... compartilhando experiência, se dá conta, tipo, peraí, essa pessoa que eu admiro e que é absolutamente brilhante também sente a mesma coisa. Então, eu acho que talvez isso... Eu quero acreditar que isso tenha mudado com o tempo. Eu acho que isso talvez seja algum assunto que talvez esteja mais em voga. Eu lembro que quando eu cheguei na Universidade Americana, onde eu fiz, né, o meu estágio sanduíche durante o doutorado, se falava muito isso. Tinha alguns cartazes no departamento sobre mental health, né? Então, sobre calma, você não tá sozinho, é complicado mesmo, é difícil mesmo, qualquer coisa, peça ajuda, converse com alguém. Eu quero acreditar que isso é alguma coisa que se converse mais hoje em dia. Eu acho que é um movimento que tá começando, mas eu acho que ainda existe bastante, assim. Eu acho que a saúde mental fica É um desafio de fato, porque, por exemplo, às vezes para quem trabalha para uma empresa, é muito claro que você
Se você fizer para além, ou se você... Tudo bem que você pode ter algum respaldo, isso você pode ser visto positivamente, mas é muito óbvio, peraí, essa empresa aqui não é minha empresa, né? Eu trabalho para alguém, deixa eu dar conta do que eu preciso, mas eu preciso também da minha vida, cuidar da minha casa, dos meus filhos, etc. Quando você está lidando com a sua pesquisa, é meio que a sua empresa. Então, quanto mais você fizer, quanto melhor tiver o seu currículo, melhor, né? Então, você sempre quer fazer mais. É meio viciante, né? Você sempre vai... Eu acho que é importante que as pessoas conheçam os seus limites. Cada um vai ter o seu limite, não tem um certo ou um errado. Tem pessoas que podem ficar mais tempo, isso não afeta absurdamente. Tem pessoas que precisam de maior... de mais escapismos. Eu acho que é importante que você ache qual é a sua medida e o que é que serve, o que é que funciona para você. Concordo. Queria te pedir para tu explicar, em termos simples, assim, o que foi a tua pesquisa. Que, na verdade, o doutorado foi uma continuação do mestrado, né? Que foi uma continuação da iniciação científica. Na iniciação... Só falando de vogal, por favor, tô brincando. Por favor. Nossa. Fim. Mas assim, ó, tenta explicar, até de forma resumida, assim, mas o que foi essa investigação? O que se busca saber sobre as vogais do Maranhão? Bom, do dialeto Nordeste, do né, Nordeste como um todo, assim. A gente... Acho que pra linguística, você tá sempre se perguntando como é que as coisas estão sendo geradas, processadas, assimiladas ali na mente do indivíduo. Então, quando você pensa, por exemplo, nessa distinção de dialetos, peraí, se todo mundo meio que tá aprendendo da mesma forma e eu consigo me comunicar contigo de dialetos completamente diferentes, tem que existir alguma coisa em comum. E existe alguma coisa que é particular para o meu dialeto, para o teu dialeto. E quando eu li as pesquisas, era muito engraçado. Eu lia, por exemplo, os livros, você falava assim, em determinadas posições há uma distinção, né? A vogal E do português e elas perdem, né? Esse contraste entre elas, né? Então, em vogal tônica, por exemplo, fé e fê são coisas completamente diferentes. A fé aqui, a fé é a nossa colega, né? Mas pergunta e pergunta... é a mesma coisa, né? Então, isso se chama neutralização. Então, sempre que se falava neutralização nesses livros, se falava a partir de dialetos do Sudeste, né? Então, existe a neutralização e quem, né, é privilegiado, no final das contas, é a média alta, é Fê, né? Então, se fala pergunta. Você fala pergunta, eu falo pergunta. E aí tinha uma notinha de rodapé lá em alguns dialetos... isso é pronunciado de uma outra forma. E tá, mas por que então que é pronunciado? Onde é que está essa diferença? Então, a pergunta inicial é essa. Parece uma coisa simples, mas eu precisei, para entender tudo, eu precisei estudar a produção dessas vogais e a fonologia dessas vogais em diferentes contextos. O primeiro eu olhei para proparoxítonas, aquelas árvore, né? Então você tem a apostônica no final, aquela a vogal que vem depois da tônica. No caso de árvore, o ózinho lá, o vô, né? Mas alguém fala arvore? Não, né? Em alguns contextos, sim. Então a gente pode falar, por exemplo, nádega. 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 Nossa. Não nádega. Né? Entendi. Nádega. Eu falo nádega, né? Mas meu dialeto é outro, Horóscopo. Não, horóscopo não. Mas enfim, talvez eu tenha que dar uma olhada nos meus exemplos das minhas. Mas existem contextos em que na apostônica no final isso também acontece. Então, isso aqui é muito estranho, porque... só algumas palavras, porque... Em alguns contextos fonológicos específicos e tal. Então, a gente parte de observação, a gente pensa em experimento, a gente quer ver qual é o nosso universo e a partir daí a gente tenta estabelecer uma lógica, né? Eu acho que é o grande desafio de um linguista, e é engraçado, daqui a pouco a gente pode falar mais lá pra frente de modelos de inteligência artificial, mas assim, é tentar achar padrões em cima de dados, né? No nosso caso, dados de fala, né? Então, eu comecei olhando para aquele contexto, depois olhei para contextos pré-tônicos, né? Então, pergunta, né? No caso, a primeira vogal da palavra pergunta, sendo que a tônica é a vogal U, né? Pergunta. E aí, depois eu fui olhando para vogais anteriores, em palavras que tinham... Metodologia. Metodologia. Nunca me esqueço que uma vez eu falei metodologia numa palestra e tu falou assim, tu não deveria estar falando metodologia. Mas por que eu falo metodologia se eu falo tudo com E, né? Mas eu acho que vem, talvez é porque será que tu tá derivando? Bom, é uma derivação aí de método, e aí tu tá só... eu falei isso
Falei bobagem, então, se eu falei isso pra ti. Não. Tu chamou atenção. Ah, tá. Assim, nossa, que interessante. Tu não tá, falou, tá. sua burra, você tá falando. Não, tu falou assim, ó, nossa, que interessante. Não era Não é esperado assim que tu. Não é o esperado. provavelmente. Vamos dizer assim, que eu falasse metodologia. E, enfim, então eu fui olhando pra esses contextos como um todo, assim. E eu acho que foi o meu... Foi o que foi importante pra mim. Então, havia uma forma em que essas coisas eram feitas, e eu tentei fazer isso de um modo, não sei se diferente, mas eu tentei olhar para lugares que muitas vezes não estavam sendo olhados, assim. Então, de forma muito geral, a minha pesquisa foi entender a dinâmica da produção das vogais no Nordeste, porque eu achava que existia uma carência de experimento mesmo, de uma investigação mais controlada. Existe dentro de um viés mais sociolinguístico, mas eu queria uma metodologia experimental mesmo. Para os dialetos do Sudeste, eu também discuti, mas eu achava que já tinha experimento suficiente, assim. Então, eu queria entender o que é diferente, o que é que na nossa mente difere dentro de uma gramática gerativa, né, mais formal, o que é que acontece de diferente. O que é diferente? Meu Deus, agora eu vou ficar escutando as tuas pré-tônicas o tempo inteiro. Se são abertas ou fechadas. Diferente. Tu fala diferente. Diferente. Eu tenho que me gravar e jogar no Não adianta. Isso é uma coisa diferente. importante, assim, não adianta. A gente não consegue se autoanalisar. Ainda mais quando a gente sabe o processo que a gente tá querendo analisar. Porque isso não vai ser natural, né? Tanto que quando você vai coletar os dados das pessoas, tu não fala, estou analisando essas vogais. Não, é secreto, a pessoa não vai saber o que é, e provavelmente você vai fazer uns distratores ali pra pessoa não desconfiar do que você tá fazendo, exato. Eu trabalhei com isso também. Bom, mas aí, infelizmente, a resposta, que talvez seja o que tu está dizendo, é uma coisa muito técnica, né? Então, depende do tipo de neutralização que está acontecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, leia a minha tese de... Exatamente, é domínio público. Então, qualquer tese publicada no Brasil, ou dissertação, tá na internet. Então, digita Arthur Pereira Santana, tese ou dissertação, tá lá no site da USP, pode baixar, ler, entender um pouco mais sobre essa pesquisa. Criticar, achar defeito, que a ideia é essa, é você conseguir mesmo a partir dali, tipo... Não, isso daqui o Arthur não fez bacana, isso daqui precisa ser melhorado, esse experimento aqui, ele pode ter um design diferente que mostra alguma coisa diferente, então esse é o barato. E me fala agora uma lembrança feliz desse teu período acadêmico, assim, e uma nem tão feliz, assim, uma, sei lá, ou um perrengue, ou uma coisa triste mesmo. Eu acho que você acompanhar a sua evolução é uma coisa muito legal, assim. Então, você se sentir confortável. Eu lembro que a minha primeira semana assistindo aula na USP era assustadora, assim. Eu lembro que eu lia... Era um pavor tão grande que... Eu não sei nem se eu já falei isso pra Raquel. Na primeira disciplina que eu assistia com a Raquel, eu lia o capítulo que ela pedia pra gente ler e eu lia o capítulo seguinte, porque eu ficava com medo. Vai que o capítulo termina antes do fim da aula, ela quer começar o próximo, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Então, assim, era um pavor absurdo. Então, chegar no momento em que eu me sentia... confortável de estar ali discutindo com aquelas pessoas e conversando de certa forma de igual para igual, eu acho que é uma das coisas muito que eu tenho, enfim, lembrança muito feliz mesmo. E algo não tão feliz. Algo não tão feliz, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, de novo, você escolhe uma carreira que, em tese, até pelo menos para a sociedade como um todo, você se torna um profissional quando você termina o seu doutorado. A gente sabe que, bom, mestrado, doutorado é um emprego, você já está ali fazendo algo que, né, profissional, mas as pessoas, não, você está estudando ou você está trabalhando, né? Não, você faz só doutorado ou você trabalha? Né? Então, você abre mão de muita coisa ali e, em tese, bom, são 4... Minha graduação durou 4 anos e meio. 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. É muito tempo de vida, né? É muito tempo, assim. A gente está falando de 10 anos de formação e nesse caminho você abre mão de muita coisa, assim. Você abre mão de às vezes, coisas simples do tipo, putz, eu não quero comprar um carro. Sabe umas coisas simples, ou tipo, fazer uma conta maior porque eu não sei, eu não posso fazer uma viagem,
você se sente como se estivesse em falta, assim. Parece que né, existe esse aspecto também. E eu acho que esse peso é maior no doutorado do que graduação, mestrado, porque doutorado já tá mais velho também. E são 4 anos. Então, tu tá lá com 30 às vezes. E eu, tipo, 30 anos, eu tô ganhando R$2.000. Eu quero ganhar mais, sabe? Aí começa a dar essa inquietação na gente, eu acho, né? E então, assim, você abre mão de muita coisa. Existem as primeiras críticas, assim, mais duras, em que você tem que lidar com essa frustração. Para mim, foram muito difíceis. Porque vem muito daquela coisa do... eu faço a coisa direitinho, tá tudo certinho, tá aqui minha atividade, professor, e muito bem, Arthur, muito bem, Arthur, muito bem, Arthur. E aí chega um momento de assim, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá funcionando. E aí eu não fui treinado para isso. Eu fui treinado para parabéns, você fez muito bem feito. Espera aí, eu tenho que aprender a lidar com críticas que fazem... Não tô falando que a pessoa criticou de maluquice ou de maldade. Não, faziam sentido. Mas você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, lidar com essas frustrações. Foi um aprendizado penoso, assim. Definitely. Mas aí, no meio desse processo todo, tu conseguiu uma coisa que eu considero muito feliz, que é um doutorado sanduíche. O que é o doutorado sanduíche? É você fazer parte do seu doutorado, mas na universidade do exterior. Isso. E tu conseguiu isso com bolsa. Como é que foi esse processo de... Ficou 1 ano fora, né? Fiquei 1 ano fora. Nossa, foi muito tempo, né? Assim, mas como que foi o processo para conseguir essa bolsa? Também não sei se continua igual, né? Mas na época, o departamento, acho que cada departamento, o nosso departamento pelo menos conseguiu uma bolsa, houve uma seleção interna, eu acabei conseguindo a bolsa. E aí foi uma bolsa de estudos pela CAPES, né? Então é um período que você passa no exterior, financiado pelo governo brasileiro. Para realização, desenvolvimento da sua pesquisa. Mas como que foi a escolha da universidade? Foi tu? Foi a orientadora? Foi a CAPES? Não. Você, no meu caso específico, estava apresentando o trabalho num congresso em Budapeste. Então, eu já estava no início do doutorado, estava apresentando os resultados do mestrado, conversando lá com... Eu não vou lembrar. Eu queria lembrar quem era. Era alguém, assim, numa universidade da Ásia. E eu apresentei meu trabalho, ele apresentou o trabalho dele para mim, depois eu estava apresentando, ele cutucou no braço e falou assim, você conhece esse livro? Tinha uma mesa com livros a serem vendidos, e era um livro de tipo, Vowel Patterns in Language, de uma professora chamada Rachel Walker. E aí, tipo, não conhecia isso aqui, deixa eu dar uma olhada, né? Então... Foi assim, eu li o trabalho dela, eu disse, é uma pesquisadora que está olhando para padrões vocálicos nas línguas do mundo. Eu tenho uma coisa muito esquisita acontecendo no português brasileiro, que é a forma como essas vogais se comportam no dialeto nordestino. Esquisita porque, pensando no que a gente entende, né, nas teorias, aquilo ali em tese não deveria estar acontecendo. Então, eu tinha dados curiosos, interessantes. Eu disse assim, deixa eu mostrar para ela. Eu acho que se eu mostrar para ela, ela vai se interessar. Então, primeiro eu entrei em contato com ela, mandei um e-mail, expliquei que eu ia participar de uma seleção para pleitear uma bolsa para passar 1 ano fora. Mostrei para ela um pouco do meu trabalho e perguntei se ela poderia me receber na universidade. Assim, disse que não teria nenhum custo para a universidade, eu precisaria de uma mesa, uma cadeira e perguntei se eu poderia, enfim, discutir com ela o trabalho durante o período que eu estivesse lá. E foi mais ou menos assim que aconteceu. A gente fez uma entrevista, ela pediu para falar comigo, ela me pediu para apresentar o que eu tinha, né? Eu preparei uns slides, apresentei, falei com ela, a gente conversou. Na época, você precisava ou fazer uma prova na língua estrangeira, né? Apresentar algum tipo de certificado, ou... TOEFL. Eu acredito que foi isso. Era o TOEFL, eu lembro que tu fez o TOEFL. Eu acho que eu fiz isso, mas... Eu fiz por precaução, porque uma outra possibilidade era um atestado da professora dizendo que o aluno tem um nível de proficiência suficiente para que ele participe do... E foi o que eu usei. Eu fiz um TOEFL Internet-based, eu acho. Eles precisavam de um outro tipo de TOEFL. Eu acho que foi alguma coisa desse tipo, assim. Falando de TOEFL, nós temos o Rock the TOEFL, curso do English in Brasil, ministrado pela professora Isabel Badra. Quem se matricula no English in Brasil, em algumas ofertas, acaba ganhando o curso Rock the TOEFL, que é um exame super importante para quem quer fazer a universidade fora ou para outras áreas também, assim, de
de trabalho também, alguns empresas podem pedir o TOEFL também, enfim. Sim. É para você comprovar o seu nível de inglês mesmo. Então, deixa eu fazer meu jabazinho aqui. Feito. E, Arthur, qual foi a maior diferença, assim, que tu notou entre estudar numa universidade brasileira e numa universidade americana? Se é que houve alguma diferença. Houve sim. Eu acho que talvez a forma como a pós-graduação era estruturada lá já dava uma noção. É quase como se eles tivessem um viés um pouco. Uma noção, uma concepção diferente de pós-graduação. Eu não sei. O que eu quero dizer com isso? Por que eu tô falando isso? Lá, você entra você não tem. Você pode fazer um mestrado, mas em geral você entra num PhD program e consegue o seu mestrado, pode, né, conseguir o seu mestrado já lá dentro do seu programa de PhD, que dura 5 anos. No primeiro ano você tem o que eles chamam de fellowship, você ganha um dinheiro do departamento para que você se mantenha e faça as aulas. Você faz aquilo no primeiro ano. O segundo, terceiro e quarto anos, você não tem mais fellowship, você vira TA, Teacher's Assistant. Então, lá você tem aquelas aulas que às vezes a gente vê nos filmes, que é aquele formato meio de stadium, 200 alunos, aí o professor lá embaixo falando. Mas para pensar, tu já deste aula, 200 alunos, 100 alunos, não faz muito sentido. O que acontece é que depois essa turma ela é dividida e cada TA, às vezes você tem 4, 5 TAs por classe, eles são responsáveis por aquele grupo de alunos. Então, você pode fazer office hours, os alunos podem ir, tirar dúvida, fazer exercício, você fica monitorando aquele grupo específico de alunos. E aí, você é pago por isso, né? Nossa, já tô gostando. Você e é uma baita experiência também, né? Uma baita experiência, você é pago por isso e, paralelamente, você está lidando ali com sua pesquisa. Então, isso acontece, em geral, no ano 3, 4 e 5. Algumas pessoas conseguem submeter trabalho para agências de fomento e conseguem financiamento, e aí não precisam ser TA, né? Mas, em geral, é essa a prática. E aí, no último ano, quinto ano, você recebe novamente a fellowship, que agora é o ano de você focar na sua tese. Então, isso me deu uma noção ainda maior daquilo ali como profissão mesmo, né? Então, essas pessoas estão aqui, eles estão pagando impostos, faz declaração de imposto de renda e tem um horário de estar lá e tem o seu office dentro da universidade, tem reunião com o professor daquela disciplina, ó, a gente vai trabalhar dessa forma, e aí saíam dali, então você passava ali um dia dentro do departamento, meio que vivendo mesmo o departamento daquela forma, que às vezes não é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Para algumas áreas, sim, você fica dentro de um laboratório e tal, mas dependendo a gente da não área... tinha salinha pra gente, às vezes, né? às vezes a coisa funciona de uma forma diferente. Então, teve essa... Para mim, esse foi uma das grandes diferenças, assim. Eu sentia que ali a coisa era vista um pouco mais como profissão do que era aqui, assim. Foi a minha sensação. E eu acho que isso também faz bem para a saúde mental de quem tá estudando. Você se sente mais importante, que tu pertence a algum lugar, né? Eu acho Você que pertence a um departamento. Eles usam expressões do tipo... We're hiring a new phonologist. Sabe, os alunos... Hiring. Então, por exemplo... por exemplo, um professor, existe uma vaga para professor naquele departamento, e aí os doutorandos às vezes falam, o que está acontecendo aqui? Não, we're hiring a new phonologist. Então, a gente está contratando, nós, o departamento, e quem está me dizendo isso é o aluno de doutorado, está falando que o departamento está contratando um novo professor de fonologia. Então, é uma concepção de que esse departamento é meu, assim, é uma noção mesmo de vida de escritório, sabe? Entendi. Isso é legal. E quanto aos colegas, assim, tu achou que alguma diferença entre o estudante brasileiro e americano? Sei lá, um é mais questionador que o outro, um é mais comprometido que o outro, ou não rolou essa diferença, assim? Não, eu não senti muita diferença nesse sentido, não. É interessante, por exemplo, isso é uma característica, às vezes, eu acredito ser uma característica dos Estados Unidos, porque é um país... formado de imigrantes e tem muito aluno internacional. Então, você tinha uma mesma sala, fazendo uma mesma disciplina com gente de diversas partes do mundo, assim. Então, era muito bacana ver como que... Esse choque cultural mesmo, assim, de as coisas são feitas diferentes, assim. Eu tinha uma admiração, às vezes, dos colegas da Coreia do Sul, por exemplo. Bom, tô falando
Desses colegas, deste né? Não recorte. estou fazendo uma generalização. Mas era muito tranquilo para eles, falando assim, eu tô aqui trabalhando, eu tô cansado. Fecha o computador, bota, às vezes você tá de suéter, coloca aqui o hoodie, né? O capuzinho, dorme. 15 minutos, 20 minutos, volta. É muito simples para eles a concepção de, se você tá com sono, durma. Se você tá com fome, coma. Aqui você fica lutando, eu não poderia estar com... Você pode ter sono, né? É bom você administrar o seu sono, você precisa tirar um cochile, e volte a trabalhar, assim. Então, existia uma coisa que eu, por exemplo, eu tinha um bloqueio, eu não conseguia fazer isso, assim, tipo... deitar ali no sofazinho do departamento e tirar uma soneca, assim. Era engraçado. Então, você vai vendo essas mudanças culturais mesmo, assim. Então, é bem legal esse choque. Você começa a perceber que a vida, a forma como você vive a sua vida, não é a única forma, Não é. né? Isso é muito legal, viajar de modo geral, ainda mais poder viver, assim, conviver com essas pessoas. É muito legal. Mas eu quero saber se esse dinheiro que tu ganhava era suficiente ou se rolou algum perrengue de grana também, assim, pra se sustentar. Afinal, tu tava num estado bem caro, estado da Califórnia, tava em Los Angeles, né? Então, dava pra comer algo além de miojo? Dava, engraçado, eu não cozinhava. Era mais barato comprar comida pronta pra esquentar no micro-ondas do que necessariamente ir lá comprar um arroz, um feijão, principalmente um arroz e feijão. E ingredientes, assim. Às vezes eu achava que aquela comida pronta... Mas assim... Eu engordei de um jeito que eu não conseguia entender. Tipo, estou comendo normal, assim, mas parece que tinha calo na salada. Às vezes você olhava assim, tipo, 600 calorias. Eu, tipo, isso aqui é uma salada? É um molho. É um molho. Eu não sei o que acontece ali. Tipo, às vezes eu falo com meu irmão mora na Califórnia, e tipo, o que acontece na água desse país? Então eu não cheguei a passar perrengue, assim, do tipo, putz, não consigo comer, não. Mas acho que veio um pouquinho de organização, assim. Então, eu era bem controlado com os meus gastos. Mas era bem puxado mesmo. Mas como é que é morar em Los Angeles? Eu lembro de uma conversa nossa, em off na época. Eu acho que tu chegou em Los Angeles na mesma época que eu conheci Nova York. E eu cheguei em Nova York num verão. Era tão quente. E eu fui direto pra Times Square. Eu fui com o Google e a primeira coisa que eu fiz quando eu tive um free time, vou pra Times Square. Eu olhando aqui, meu Deus, isso aqui é Times Square. Esse fedorão, essa gentarada. Isso aqui nem é bonito ao vivo. Sei lá, eu tive esse choquezinho, assim, sabe? Nossa, eu achei que era melhor. Recorte. Depois eu voltei no inverno e aí eu tive a sensação boa que eu queria ter lá. Porque tava muito calor, Então, eu acho que Nova York não é pra ser vivida no calor. Então, tava assim, aquele inverno. Aí eu tive toda aquela coisa de filme, né? Mas aí eu lembro que eu te contei isso. E você falou, sabe que eu também? Que aqui em Los Angeles... Hollywood prepara muito bem as coisas, porque ao vivo nem é tudo isso, não. Tu teve essa sensação, né? Eu tive uma sensação de... Fui enganado. Não sei se foi enganado, mas você começa, às vezes, o que parece ser algo tão distante. Eu não conhecia, né? Eu não conheço até hoje. Não sou de uma família que cresceu viajando pra Disney todas as férias. Então, foi minha primeira experiência lá. Então, era uma sensação de... que tem muita coisa legal, mas tem uma venda... das coisas muito bem feitas, assim. Você passa por determinados lugares dentro do centro de Los Angeles e que você tem muita gente sem teto, por exemplo. E você vê coisas absurdas do tipo ambulância abrindo a porta e a pessoa voltando para aquela situação. E você pensa assim, cara, sabe, você tá em Los Angeles, que não é uma cidade... É uma cidade grande, é uma cidade... supostamente rica, né? Então, você vai se dando conta de... talvez aquela noção de que você cresce achando que... The American Dream. E você cresce assistindo Riquinho e acha que todo mundo mora naquela casa que tem... Não é assim. Aquilo é uma casa de subúrbio. Hoje em dia, assistindo, você vê, tipo... Nossa, não. O filme fala que isso daqui é casa de gente rica. E eu cresci com a concepção de que, não, todo mundo mora desse jeito. Então, não. Você vê as pessoas passando perrengue mesmo enfim, alunos mesmo, tipo, putz, eu assisti a aula com colegas com computador, assim, pregado na fita, assim, sabe? A tela no teclado. Você pensa, mas aqui não é todo mundo rico. Não, a coisa não é bem assim, né? Então, existe, sim, você tem um choquezinho eu tive um choque de realidade. E com questões que às vezes a gente nem para pra pensar, né? Tipo, putz... Você pode fazer todas as críticas ao SUS, por exemplo, né? Mas existe saúde pública. O país não conta com saúde pública. Então, como é que funciona?
Sabe? Ou coisas do tipo leis trabalhistas. Bom, aqui é óbvio que se você acabou de ter neném, você não vai ser demitida. E se você tem, sei lá, 5, 6 meses de licença maternidade. Lá é tudo... Um empregador pode chegar para você e dizer assim, não, eu te dou 1 mês só de licença maternidade. Então, isso não é ilegal. Então, você vai lidando com essas coisas e vê que isso, de fato, por vezes acontece, é um choque de, opa, isso aqui não é tão legal. Então, tem um contraste que é interessante você experienciar, sabe? Tem muita coisa legal, né? Você viver com culturas completamente diferentes, mas você também lida com coisas que parece que não fazem o menor sentido, assim. Como que isso é legal? Como que as pessoas podem fazer isso, assim? De você... as pessoas pagam pra usar ambulância, sabe? Então, tipo, e se você desmaia na rua... e você é levado para o hospital de ambulância e você não tem dinheiro, você tem um débito gigantesco e fica devendo, é terrível. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso com o Tim, que é americano, e ele falou, não é bem assim. Você pode reaver essa dívida. E aí eu perguntei um pouquinho mais, teria que falar com o advogado da área da saúde. Pra pensar. Porque ele não soube me explicar a fundo, assim. Mas eu acho que é importante a gente entender que talvez não seja o caso de que, meu Deus, fui levado numa ambulância e me ferrei, vou ter que entregar minha vida. Não é assim É também. o caso de fui levado numa ambulância, preciso procurar um advogado pra reaver uma... Sabe, Sim, é o tipo, sim, pode sim. ser que exista. Mas, assim, eu tô falando dessas Mas coisas você não ficou que... doente lá? Não fiquei. Tive uma reação alérgica, mas sobrevivi. Nossa, imagina ficar doente no meio do teu doutorado sozinho e ainda tendo que pagar. Mas daí teria um seguro? Aí eu fui com um seguro que era quase que um seguro viagem, assim. Era uma coisa Entendi. meio complicada, assim. Então eu tinha um certo... Eu não posso ficar doente Eu não aqui. posso. Fui no dentista, eu fui no... Troquei meus óculos, fiz todo o meu check-up pra garantir que... Pra ficar aquele ano ia lá. ficar tudo certo, Mas eu lembro, assim, de Los Angeles, tem gente que fala assim, a calçada da fama, bibibi. Gente, é uma calçada. É só uma calçada. É uma calçada. Sabe o que que eu achei interessante? Eu fiquei pensando assim, cadê o Sky? Porque a gente tá acostumado aqui em São Paulo, você abre uma janela, você vê um monte de prédio, e você tá pensando, bom, cidades grandes são assim, você vê prédio. Eu lembro de pensar, cadê o skyline dessa cidade, assim? Era muita casa, assim, você tá desacostumado, aqui tem espaço, aqui... A sensação foi essa, tipo, essa cidade não é tão grande. É uma cidade grande, eu acho que tem, sei lá, 5 milhões de habitantes, assim, é uma cidade grande, obviamente. Mas se você mora nessa loucura que é São Paulo... É que a gente mora em São Paulo, né? É que a gente mora em São Paulo, então os nossos critérios são todos enviesados, assim. Sim, então... mas eu lembro muito bem da gente ter comentado e concordado que os Estados Unidos são muito bons em fazer um marketing positivo do seu país, né? Então, assim, Hollywood tá aí pra gente assistir, querer visitar, eu quero ver a Estátua da Liberdade, eu quero... Mas é um marketing muito grande e eu não tô dizendo que tá errado. Tá certo até, porque eles estão querendo trazer a gente pro país deles, né? Mas daí, quando a gente chega lá, a gente pode realmente se encantar ou algumas coisas a gente meio que até se decepcionar um pouquinho, né? Como eu na Times Square, mas depois eu gostei. Mas ainda não é a minha parte favorita de Nova York. Eu fiquei muito pouco em Nova York. Tu foi pra Nova York, né? Eu conheço Nova York. Era muito não caro. Conheço, não acredito. Então, aquelas pessoas que validam viagem dos outros. Você não foi pra tal lugar? Não, então não então viajou. não conhece os Estados Unidos. Não, então não vale. Não conhece. Não vale, não eu nunca vale. fui pra Los Angeles, Não né? tinha dinheiro, assim. A grana era muito Não dava pra curta, fazer assim. rolezinhos. Né? Não dava. E depois que eu voltei, pandemia. Enfim, então não conheço... Nem me fale em pandemia, não porque daí conheço, depois começou a ficar louco. Nova York ainda, mas sim, eu acho que é bacana essas experiências. Eu voltei com uma visão, eu acredito, mais... Eu acho que eu voltei gostando um pouquinho mais do Brasil até. Tem muito problema, tem muito... Mas assim, cara, tem aspectos muito positivos também. Então, foi legal essa experiência. Foi muito boa. Legal. E aí, me fala do teu inglês. Tu já era professor de inglês aqui, teu inglês muito bom. Mas morar fora e falar sobre a tua pesquisa que tu estava falando aqui, sobre a qual tu estavas falando aqui em português o tempo inteiro, é diferente. Uma coisa é eu acho muito diferente da aula de inglês, trabalhar com inglês e tu ter que falar da dor do mindinho do pé em inglês. Exato. Né? Eu acho que essa Como também... é que foi? Foi minha grande sensação, assim. Eu dava aula de inglês, dei aula de inglês, acho que os 2 últimos anos da minha graduação, até o momento em que eu fui. Então, sei lá, quase 8 anos dando aula de inglês. E, assim, você dá aula de inglês, você fala muito metalinguisticamente. Você tá o tempo todo falando em inglês sobre inglês. E os assuntos são previsíveis, né? E aí chega um momento em que você tem que explicar uma parcela, sabe assim? Por que você não parcela e a pessoa, o que é parcela? Aí, como é que você explica? Parcela, eles não entendem, é um financiamento, né? Então, enfim, você vai lidar com essas coisas ou explicar questões mais
você nunca parou pra pensar. Você tá cozinhando, tipo, pega aí o espremedor de alho pra mim. Tipo, é que não sei como é espremedor de alho. Então você vai... Então assim, eu lembro de no departamento pensar... Era quase como se eu quisesse chegar pras pessoas e dizer assim, nossa, vocês deveriam me ouvir em português. Eu sou tão mais legal em português. Eu sou mais engraçado. Eu sou mais inteligente em português. Sabe? Porque você tá limitado por aquele seu arcabouço ali de conhecimento da língua que desenvolve muito, né? Morando lá e... Foi melhorando? Depois? Eu acho que sim. Mas eu tive alguns episódios muito, muito engraçados. Eu lembro de uma vez, eu fui apresentar o meu trabalho pro departamento, eu ia para um congresso e eles fazem primeiro um mock presentation. Assim, você vai e apresenta para eles darem, ajeita isso antes de você ir pro congresso. Antes de você passar vergonha na frente dos outros, passa vergonha aqui com a gente. Exatamente. E eu lembro que eu tava muito cansado. Foi alguma coisa, assim, muita coisa de disciplina. Eu tava muito num nível de cansaço absurdo, assim, e de nervosismo também. E eu lembro que eu coloquei meus slides lá, abri o computador, e aí você olha as pessoas que estão lá te assistindo, e tem gente que tá olhando pra você, mas tem gente que tá abrindo seu computador, abrindo a mochila, né? E quando eu comecei a falar, todo mundo fez assim. Os olhos arregalados, tipo, e eu falando e as pessoas me olhando assim, e eu tipo, o que tá acontecendo? E aí a professora disse assim, Arthur, você tá falando em português? Eu não me dei conta que eu não tava falando inglês, assim, eu tava mandando um portuguêsão assim de cansaço, assim, tipo, eu parei pra pensar. Então tem gente que às vezes lida com, sonhei em inglês. Eu não, cansaço, eu mando um português, eu esqueço até que eu consigo. Eu tenho uma situação parecida no meu primeiro intercâmbio, isso faz muitos anos, mas isso me fez lembrar do quanto o português tá nas nossas entranhas mesmo, assim. Eu tava falando inglês, na época não tinha WhatsApp, eu só ligava pra minha mãe, assim, muito raramente, então eu tava realmente imersa no inglês. E eu fiquei um mês e... Já tava assim, 1 mês e 15 dias, mais ou menos, só falando inglês. E aí eu cheguei em Paris. E eu sou muito deslumbrada com as coisas, né? E aí eu vi a Torre Eiffel. E eu fiquei muito louca. Eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, meu pai. E era... Tu já foi pra Paris também? Então, atrás, tu vê, Trocadeiro era o nome da praça. E aí tinha que atravessar uma rua. Só que ela era mais larga do que eu achei. Então eu fui. O carro tá lá longe. Quando eu vi, o carro foi aproximando. Aí eu fiquei naquele should I stay or should I go? Porque eu não sabia se eu ia pra frente, se eu andava pra trás. E eu fui pra frente e o carro quase me bateu, assim, sério. Eu quase fui atropelada, assim, real. E aí o cara falou comigo em francês e eu saí falando português. Meu Deus! O carro quase me pegou. Você viu que o carro me pegou falando com um africano que tava vendendo uma torrezinha? E assim, moço, você viu? E o cara, tipo... E daqui a pouco... Resumindo a história, eu falei português, ele falou inglês meio africano, me vendeu a torre ali no desespero, eu comprei uma torre. Eu não sei, foi tão caótico aquilo, mas aquilo, o português veio assim, eu comecei no desespero a falar português, então me lembrei dessa história. É engraçado, assim, você é fluente, o que que você tá falando, o que que você grita quando o avião tá caindo? Então deixa eu te atropelar aqui pra ver como é que tu vai responder. Esse é o nível auge da fluência, né? Mas tem alguma palavra que tu aprendeu, ou que tu queria falar e não lembra? Sei lá, alguma coisa até para vocabulário, assim, pro pessoal ver. Alguma palavra... Ou até estrutura também, né? A gente fala, I did an experiment with 3 people, alguma coisa assim. Você foi aprendendo. Você vai aprendendo até a concepção. Porque assim, quando a gente tá falando, sei lá, de salário, a gente fala, quanto é que você ganha? Eu ganho X. E esse X é referente ao seu salário mensal. Pra eles. É anual, né? Você fala em anual. Então, às vezes, eles falavam coisa do tipo, he makes more than 6 figures. Makes more than 6 figures. Quer dizer que aquela pessoa ganha mais de $100 mil. Mais de 6 dígitos. Né? Mais de 6 dígitos, Então, ele ganha mais de $100 mil por ano. E aí, você faz aí a divisão pra você tentar mais ou menos chegar... Né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com, talvez, com impostos e tal. Mas, enfim. Então, eu lembro de coisas desse tipo. Should we take a rain check? Eu não conhecia. Vamos fazer isso aqui depois. Don't be flaky like other people in LA. Tipo, flaky é furão. Né? As pessoas marcam e não... Então, tem algumas coisinhas assim que você vai aprendendo. É legal. É legal demais, né? Mas, mesmo uma pessoa experiente já... Sempre tá aprendendo alguma coisa, né, também. Isso é bem legal. E teve alguma situação de choque cultural? Alguma coisa que tu notou que realmente foi diferente de algo que a gente acredita aqui no Brasil? Que aconteceu lá contigo? Particularmente com a minha experiência, né, nos Estados Unidos, um país, de novo, né,
de muitos imigrantes e enfim, de gente de diversos países. Tem o primeiro choque de você ter que lidar com tudo isso, né? Então eu cheguei lá pensando, meu Deus, eu sou um cara inteligente, eu conheço dos lugares, né? Eu tenho uma bagagem cultural muito grande. E aí eu consigo pensar em duas coisas. A primeira foi uma vez que a diarista da casa onde eu morava tava conversando comigo, a gente tava se conhecendo, e aí ela perguntou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil, ela disse, já trabalhei para brasileiros, eu gosto muito de pão de queijo, eu gosto de caipirinha, eles me deram legal e tal. E aí né, e você é de onde? Ela disse eu sou de Belize. E eu fiquei eu nunca tinha ouvido falar de Belize na minha vida. Eu não sabia se era uma cidade, se era um país. Eu me senti tão ignorante. Eu fingi, né? Tipo, que legal. Pô, que delícia, Belize. Então teve isso, é uma coisa diferente. Nossa, você realmente tá lidando com aquelas pessoas que perguntam, você gosta de comida da Etiópia? E você pensa, não sei. Que se come na Etiópia? Né? Eu acho que eu sou, né? Você conhece ali uma coisa meio europeia e você acha que você já tá... Não, tem muita coisa. E também acho que questões étnicas, por exemplo. Eu lembro de ouvir alguma coisa do tipo, what are you? What are you? O que é você? O que é você? E aí as pessoas dão quase que uma receita. I'm half Brazilian, half Italian, Eles têm uma receitinha que a gente não costuma fazer isso, assim, não faz muito parte. Eu sou da Alvorada, e aí? E eu lembro de uma vez utilizar uma expressão. Tinha comprado um computador novo, assim, muito chiquezão e tal. Eu tava muito feliz, eu não gostei do teclado do computador. E aí eu falei, pra esse meu amigo que tava com o computador colado, assim. E eu falei, nossa, eu não gosto do teclado, sabe? Do teclado desse computador, as teclas não são muito legal. Eu olhei pra ele, computador todo ferrado, assim. Eu pensei, I'm sorry, né? Falei alguma coisa tipo, I know, it's kind of a white people problem, assim. E aí ele olhou pra mim e disse assim, do you think you're white? E aí você se dá conta, tipo, realmente, bom, no Brasil eu me entendo como um cara branco, assim, mas nos Estados Unidos eu não sou branco. Realmente, se bota do lado um finlandês, claramente, mas a noção de raça, isso é muito contextual, né? Então, pra eles lá... Tem muito de família, né? Pra eles lá eu sou um latino. E aí eu não... Nada, assim, eu pensava, pô, mas eu não falo espanhol, eu não conheço muito da cultura, sabe, assim... Mas, enfim, não é que seria um problema, mas é engraçado ver como isso essa visão cultural e étnica, ela pode estar muito... Ela pode não, ela é muito, né, influenciada pelo contexto no qual você está inserido. Então, eu me dei conta de que, ok, eu posso falar de, né, white people problem no Brasil, mas aqui fica uma expressão esquisita porque as pessoas não me veem como um white guy, sabe? Então... tiveram esses episódios. E não teve também um episódio de tu querendo chorar no mercado? Eu tô tentando resgatar isso da minha mente. Porque tu não achava as coisas, não é? Logo quando eu cheguei... Nossa, tu lembrou disso? Eu lembrei disso agora. Então eu queria chorar no mercado. Por que logo tu queria quando eu cheguei, eu queria fazer um macarrão, queria comprar um molho de tomate, fazer alguma coisa e eu não achava. Sabe quando você não... A disposição dos produtos era tudo muito novo, era muito... Eu tinha que comprar... Foi no primeiro dia, eu dou vontade de chorar. Tipo, eu não sou capaz de comprar um macarrão e um molho de tomate nesse lugar. É o desespero da adaptação, né? É difícil esse começo. Mas tu achou? Achei, depois de uns meses. Vamos falar então dessa carreira que surgiu a partir disso. Como que tu chegou, saiu do doutorado, tal, ganhou seu título bem lindo. E aí, como que foi começar a trabalhar em uma empresa? O que vai meio contra a maré. Sai do óbvio. Porque o óbvio, pra quem faz mestrado e doutorado, é prestar concurso. Né? Eu e tu somos diferentes. A gente meio que não prestou concurso, fomos cada um para uma área, né? Fui agora, empreendo. Mas como que tu caiu numa empresa? Como que tu descobriu também? Porque a gente não sabe onde vem essas oportunidades. Quando eu... É engraçado, porque assim, quando eu... Nada planejado, né? Aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, preparado. Just go with the flow. Eu já tinha algumas habilidades, digamos, técnicas, por conta de querer me envolver com essas questões, por exemplo, de estatística e às vezes fazer aula de programação, porque eu tinha que lidar com alguns experimentos de fonética. Então, enfim, eu comecei a me envolver com esse tipo de coisa. Quando eu estava lá fora
eu fiz algumas aulas de linguística computacional dentro do meu período sanduíche. E uma coisa que já se discutia na época lá era assim, olha, a gente não tem como alocar todo mundo que a gente está colocando, todos os doutores que a gente está colocando no mercado em universidades, assim, simplesmente não comporta. Então, eles começaram a trazer outros alunos que acabaram enveredando para outras áreas, assim. Então, putz, tem gente que faz mestrado, doutorado em linguística e vai trabalhar em Hollywood criando aquelas línguas fictícias, os Dortrak da vida, sabe assim, tipo... Então, é uma área de atuação completamente diferente, mas que é uma realidade, assim. Então, quando eu tava lá, isso se tornou algo mais plausível, assim. Mas ainda assim, não era o meu grande foco, assim. Eu acreditava que eu ia voltar pro Brasil. Eu tinha 6 meses para terminar a minha tese. E eu ia fazer concurso e provavelmente ia começar um pós-doutorado, até conseguir um concurso. Enfim, era o que eu achava que ia acontecer. E aí surgiu uma vaga. No LinkedIn mesmo, assim. LinkedIn. Então, tu tava já seguindo o quê? Como que eu descubro a vaga? Eu já conheci, a gente conhece pessoas, já conhecia pessoas que trabalhavam na área, então contatos nesse caso são importantes. Eu não sei, eu sou o tipo de pessoa que no LinkedIn, né? Já vê essas brincadeirinhas, assim, as pessoas... Uma vez eu falei LinkedIn para um amigo meu americano, ele demorou para entender, assim. Mas enfim, eu sou o tipo de pessoa que eu curto seguir pessoas, ainda que não necessariamente eu tenha contato com elas ou que eu já tenha trabalhado junto, assim. Então, eu já tinha algumas pessoas ali na minha rede que não necessariamente eu tinha contato, eu enviei solicitação de amizade conexão. A pessoa aceitou e em algum momento essa vaga apareceu para mim, assim. Então, Entendi. é assim, você pode criar alertinhas, você pode fazer buscas constantes. Na época foi mais ou menos assim. E era uma época também em que eu acho que havia menos pessoas, aquilo estava um pouco menos em voga, assim. Então, eu não colocava lá linguista computacional no meu currículo. Eu era um linguista com algumas habilidades técnicas. Então, hoje em dia, talvez isso tenha um crivo maior, assim. As pessoas... como se tornou algo mais em voga, então as pessoas estão esperando mais uma formação mais direcionada a isso. Naquele momento funcionou assim para mim. Não, eu sou um linguista, eu tenho esse tipo de habilidade técnica. Enfim, submeti currículo, fiz uma provinha, fiz uma entrevista e comecei a trabalhar. Mas não foi circunstancial, assim. Tinha conexões e essa vaga eventualmente apareceu para mim. E fazendo o quê? Hoje em dia, boa parte dos linguistas trabalhando em um ambiente, né, empresas de tecnologia, eles trabalham treinando modelos de inteligência artificial. Então, vamos contextualizar aqui a coisa. Por exemplo, vamos começar por um modelo de inteligência artificial, né? Como é que essas máquinas aprendem alguma coisa? Então, sei lá, eu quero que a máquina consiga identificar um cachorro. Então, eu tenho uma foto de um cachorro e digo assim, computador, isso aqui é um cachorro. Aí eu pego uma outra foto de um cachorro, agora de um labrador, e digo, isso aqui é um cachorro. Agora eu pego uma outra foto de um poodle e digo, isso aqui é um cachorro. E eu dou muito dados para eles. Em algum momento, o computador consegue abstrair quais são as características básicas para que determinada, né, entidade seja classificada como cachorro. Então, ainda que eu dê uma foto para ele que ele nunca viu antes, ele vai conseguir dizer, não, isso aqui é um cachorro, não, isso aqui não é um cachorro, né? A mesma coisa funciona com linguagem natural. Então, eu quero que o computador entenda que quando eu disser toca Lady Gaga, eu quero que determinado aplicativo seja utilizado e que uma música daquela artista chamada Lady Gaga comece a ser reproduzido. Como é que você faz isso? Lady Gaga... A gente tem uma série de passos aí. O primeiro Lady passo... Gaga, sei lá, várias, né? O primeiro passo aí é a parte de ASR, né? Automatic Speech Recognition. Então, o reconhecimento do que está sendo dito para ele. Então, isso é uma etapa, né?
Na qual você pode estar, você enquanto linguista pode estar envolvido, né? Então, treinar esses modelos para que eles consigam reconhecer a variedade, né? A nossa riqueza de sotaques e de expressões e enfim, de formas de produzir determinados sons, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, uma vez aquilo ali, aquela waveform, né? aquele som, uma vez transformado em texto, eu preciso que aquilo ali que está escrito agora para o computador, né? Tocar Lady Gaga, eu preciso que aquilo ali se transforme numa ação, né? Mas eu quero que a ação seja correta, né? A minha intenção por trás daquilo ali tem que ser reconhecida da forma correta. Mas veja, eu posso pedir isso de diversas formas, né? Eu posso dizer, toca Lady Gaga aí, eu quero ouvir Lady Gaga, por favor. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Como é que eu chego aí? Então, fazendo uma analogia lá ao cachorro, eu vou passar dados para esse modelo. Então, eu vou dizer, olha, toca Lady Gaga, é bom para você executar essa ação. Toca Lady Gaga aí, é bom para você executar essa ação. Eu quero que você toque Lady Gaga. É bom, é bacana para você executar essa ação. E você vai fazendo isso, você vai fazendo isso. Em determinado momento, a máquina aprende um universo de possibilidades para que ele mapeie linguagem a uma intenção, a alguma ação que deve ser executada. Boa parte dos linguistas trabalham para garantir que esses dados que vão ser utilizados para treinar esses modelos sejam dados bons, né? Porque se você dá dado enviesado, então digamos que eu digo assim, liga Lady Gaga. Ligar Lady Gaga parece que eu quero, já é uma forma diferente, mas parece que a gente pode concordar que eu quero ouvir Lady Gaga. Agora, se eu digo liga para Lady Gaga, provavelmente eu tenho uma amiga chamada Lady Gaga na minha agenda telefônica e eu quero que você execute, não a ação de tocar a música da Lady Gaga, mas ligar para minha amiga chamada Lady Gaga. Um linguista consegue perceber essas nuances. Olha, a preposição, nesse caso, liga na Lady Gaga e liga para Lady Gaga, é bem diferente, ela é bastante importante e ela vai mapear para intenções diferentes, né? Então, hoje em dia, boa parte dos linguistas, obviamente, existe uma infinidade, você pode estar trabalhando na parte de TTS, né? Na parte de text to speech, na parte você quer que aquilo ali, o que você está ouvindo? Então, às vezes, a pronúncia aqui não está tão bacana, né? Como é que a gente pode repensar isso aqui? Da forma como as coisas são concebidas hoje em dia, na maioria da parte é assim, né? Então, linguistas garantindo que os dados que são utilizados para treinar aqueles modelos são bons dados e que o modelo vai aprender da forma que ele deve. Entendi. Eu posso contribuir um pouco para essa discussão, porque eu também trabalhei num projeto temporário, diferentemente do teu projeto, que é permanente, no Google. Eu posso falar hoje, já passou bastante tempo, foi na época que o Google foi em 2012, faz muito tempo, então foi quando trocou a voz do Google Tradutor e a gente tinha que meio que treinar essa nova voz e também os pedidos por voz, que não eram tão populares ainda. Então, era bem isso, assim. Toca Lady Gaga é bom, liga pra Lady Gaga não é bom, então a gente ia caracterizando. E o que eu mais amei fazer, assim, que eu nem acreditava que eu tava sendo paga pra isso, era ver uma palavra e transcrever foneticamente, assim. Nossa, eu tô sendo bem paga, pra eu fazer transcrição fonética, que legal. Então, eu achava muito divertido, era um trabalho repetitivo, às vezes cansava um pouco. Eu também tinha casos que eu tinha que escutar uma voz e escrever o que foi falado, porque eu tava, de novo, fazendo esse mesmo processo de treinar a máquina. Eu escutei... o Arthur é meu colega, eu tenho que escrever o Arthur é meu colega. Então, isso era bem repetitivo, assim. Mas era legal, e ainda eu acho que o mais legal é saber da importância do projeto, que na época eu não podia falar pra ninguém, hoje posso porque passou bastante tempo. Mas assim, nossa, eu tô fazendo uma coisa tão grandiosa, né? Precisam da minha mão aqui, do braço de um linguista. Não é só engenheiro que vive o Google. De linguista, sabe? Alguém que tá fazendo fonologia aqui dentro. Então, eu achava isso muito, muito legal. Esse sentimento que eu tive, assim, foi muito... Aqueles feeling of accomplishment. Aquela coisa assim, nossa, eu tô fazendo uma coisa muito legal. Então, tu tem esse sentimento, assim, do quanto... É legal você se sentir parte e observar, principalmente né, a área desenvolvendo e se tornando mais popular. É bem interessante, assim. Mas... o legal também é você perceber que
o linguista, ele pode ter uma gama de envolvimento no processo como um todo bastante diferente. Então, existem linguistas que estão fazendo uma interface, estão trabalhando lá muito hands-on mesmo, que estão trabalhando de forma muito próxima com os engenheiros, com as pessoas que são, né, cientistas da computação. Não e era tal. meu caso, assim. Que talvez a gente pode até usar isso como para retomar aquilo ali que a gente falou logo no início sobre algum erro que talvez as pessoas cometam na carreira acadêmica. Eu falei, tipo, não tá maleável. Às vezes é bacana você estar lá naquele momento, tipo, e se eu aprender um pouquinho mais de estatística? E se eu aprender um pouquinho mais de programação? E se eu conseguir automatizar alguns dos processos aqui? Lá na frente, você pode utilizar esses conhecimentos e aplicar isso, porque parece muito um bicho de 7 cabeças, mas é possível, né? É possível você se envolver com essas coisas e é um campo ainda bastante frutífero, assim. Tem muita coisa para ser feita. E a remuneração é boa nessa área? Tu acha que é um caminho, assim... não sei se tu quer falar sobre isso, mas sei lá, seria falando de dinheiro mesmo, vida acadêmica ou essa área mais de empresa, tem como comparar? Eu acho que bom, é difícil comparar. Depende da universidade, depende da empresa. Exato, depende da empresa, depende da... Eu acho que é um salário competitivo com o que você esperaria, por exemplo, trabalhando como um doutor numa universidade federal, concursado e tal. Você pode ganhar mais, você pode estar envolvendo em projetos que pagam menos. Acho que é difícil estabelecer. É um salário competitivo e é muito legal você quer observar que é uma outra possibilidade de atuação, né? Então, você pode ser um linguista que não tem uma grande vontade de estar trabalhando, por exemplo, em universidade, dando aula, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? E tem até aquele meme, meu trabalho pode ser pode ser feito pelo ChatGPT. Meu trabalho pode ser feito pelo ChatGPT. Tem algum risco de o teu trabalho ser substituído por inteligência artificial, será? Eu acho que todos os nossos trabalhos vão ser substituídos de alguma forma por inteligência artificial. Nossa, um corte aí que polêmico. Mas não, é brincadeira. O que eu tô... Não num sentido apocalíptico. Se você for parar para pensar, o trabalho do professor que tinha sei lá, um giz e uma lousa na mão, obviamente excluindo todos a gama que a gente tem no Brasil, de lugares, enfim, que infelizmente são os únicos recursos, mas provido de todas as condições necessárias, né, da forma ideal como deveria ser, se você só faz isso, é uma forma de dar aula, por exemplo, que já deixou de existir. Se você é um médico que atua da mesma forma como você atuava na década de 70, de certa forma, esse trabalho do médico da década de 70 já deixou de existir. Então, assim, o meu trabalho ele vai acabar da forma como eu concebo ele hoje, da forma como ele é executado hoje. Mas ele não deixa de existir, eu acho que a gente se adapta, né? O teu trabalho, ele vai ser muito influenciado, por exemplo. O trabalho das pessoas vai ser bastante influenciado da mesma forma que foi influenciado com, sei lá, o uso de computador, né? Então, eu acho que para além do receio de eu não ter mais um emprego, eu acho que existe o receio de você não se adaptar a essas mudanças. Essas mudanças, elas vão existir, lutar contra elas não faz muito sentido. Então, é importante que você se adapte e esteja preparado para as mudanças. É verdade. Todos nós seremos substituídos pelo ChatGPT. Arthur, e o que tu pensa, assim, do teu futuro? Tu pretende continuar trabalhando nessa área? Eu sei que cada dia é um dia, assim, mas... Ou tu ainda pensa, quem sabe eu vou dar aula na universidade? Tem saudade de estar na universidade? Eu tenho saudade de alguns aspectos, assim. Eu gostava muito de dar aula. Hoje em dia é uma coisa que eu gosto de fazer no meu trabalho. Tipo, participar do treinamento de pessoas que estão sendo contratadas, assim. Que é uma forma de ensino, né? De ensino. Eu pretendo continuar na área, trabalhando com processamento de linguagem natural, trabalhando em empresas de tecnologia.
Mas eu também quero estar aberto a possibilidades e entendendo que o bacana mesmo é esse movimento, né? Você conseguir se adaptar e ver para onde a maré leva, assim. Então, e sempre aprendendo e tentando se desenvolver. Tu falou uma citação sobre sorte, né? Como é que é? Eu tô com medo de falar errado, mas eu achei tão bonita. E é mesmo. Eu não sei, tu falaste da Oprah, e eu acho Foi que da foi Oprah, dela né? quem eu ouvi, mas eu não sei se é uma frase dela, mas eu ouvi alguma coisa do tipo: sorte é estar preparado para quando a oportunidade aparece. Eu acho que é uma definição muito legal de sorte, porque leva em consideração o teu preparo, Uhum. né? Você tem que estar preparado, mas leva em consideração a oportunidade aparecer. Então, às vezes as pessoas falam: fulano não fez isso porque não estava preparado. Às vezes estava, mas a oportunidade não apareceu para ele. Então, eu gosto dessa Eu definição. também gosto, eu acho que tá super preparado. Tanto que tá aqui, né? Que eu sabia que tu tinha muito a compartilhar com a gente. Eu adoro te escutar, eu te admiro de verdade, assim. A gente tá sempre zoando um com o outro, mas tô falando sério agora, tá? Eu te admiro muito, assim, pela tua determinação de tu ter vindo, poxa, lá do Maranhão, com a sua malinha. Não, foi difícil pra caramba, porque, assim, é difícil fazer faculdade, é difícil vida acadêmica, mas é difícil também morar sozinho, é difícil aprender a fazer uma comida, é difícil aprender a pagar as contas sozinho. Então, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tu com 22 anos, eu achava isso, assim, nossa, às vezes me dava até uma peninha, assim, ai, meu Deus, vem aqui que eu vou te dar um abraço, porque é muita coisa. Mas tu saiu muito bem, muito bem. Tu nunca pediu, assim, nossa, socorro. Não, tu sempre resolveu as tuas coisas e eu acho isso muito legal. Teve muita coragem de morar nos Estados Unidos, que não é fácil. Eu nunca morei fora, não sei como é que é, não sei se isso vai acontecer ainda na minha vida. Mas estou aberta, né, a oportunidades. Só que eu vou ter que levar uma galera. Uma galera. Uma criançada. Marido, mas eu admiro muito mesmo a tua trajetória. E, pra gente finalizar, eu queria que tu desse alguma dica, assim, pro pessoal que nos ouviu aqui até agora. Se ficou aqui até agora, que legal, tô muito feliz. Você está ainda com a sua atenção boa, porque hoje em dia a gente vê vídeo de 15 segundos e já fica nervoso, né? Já quer outro e outro e outro. O que tu diria pra quem quer seguir, assim, os teus passos, ou da academia, ou de trabalhar em empresa, enfim, pra ter sucesso na área? Eu acho que seria mesmo você estar aberto a mudanças. Então, às vezes você está, por exemplo, entrando agora na universidade porque você está visualizando um emprego específico. Talvez você deva estar pensando, você deveria pensar, talvez, naquela área, naquele objeto como um todo. Porque a tendência é que os empregos e as formas como a gente atua hoje em dia passe por muita mudança com o tempo. Então, tá aberto à mudança e disposto ao esforço que é necessário para que você consiga se adaptar a essas mudanças, eu acho que é extremamente importante. Então, acho que minha dica seria essa, assim, independentemente de onde você, da sua área de atuação, esteja aberto, esteja antenado com as coisas que estão acontecendo, não tenha medo de se jogar mesmo, de tentar fazer a coisa, porque no fim, eu acredito que dá certo. Excelente dica, e se não der certo, vai dar errado. E aí tá tudo certo. A gente erra, credo. E aí... E assim a gente encerra mais um Speaking in Brazil. Não esqueça de se inscrever no nosso canal de cortes, porque lá você vê alguns highlights, os principais momentos com os nossos convidados. E de nos acompanhar no áudio também, no Spotify, no Apple Music. E não esquece de deixar 5 estrelinhas lá pra gente, porque isso ajuda bastante, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. See you!